Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Quantas vezes você ouviu dizer que capacidade e conhecimento eram o suficiente? E eu tô aqui para te provar que capacidade e conhecimento não é o suficiente. Quando se trata da vida, quando se trata das coisas que você deseja, dos teus sonhos, saiba que capacidade e conhecimento não são o suficiente. Você precisa ter algo mais importante, ou aliás, tão importante quanto capacidade e conhecimento. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que acomete muitas mulheres, que acometem homens em todas as fases da vida. E quando eu falo das fases da vida, eu sei que você deve estar pensando, como assim, Liz? Capacidade e conhecimento? Claro que é o suficiente. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes. Hoje eu conheço mais coisas do que eu conhecia antes. Hoje eu me sinto mais preparada do que eu me sentia antes. Hoje eu já sou graduada, pós-graduada. Eu tô pegando aqui a fase dos 23 para frente. Então, graduada, pós-graduada, já tenho experiência, já fiz estágio, tenho uma boa indicação, então pessoas que me indicam para o mercado de trabalho, eu já ganho bem. Então, Liz, capacidade e conhecimento fazem sim diferença. Realmente, fazem diferença. Mas se você é tudo isso, se você tem capacidade, é uma pessoa que se dispõe, se você tem conhecimento, se você vai atrás dos seus sonhos, por que hoje você não é um milionário? Talvez é possível, a partir dessa live, que você se torne o primeiro milionário da família. Porque o que eu vou te entregar aqui é tão importante e é tão necessário você saber, você conhecer, que pode realmente mudar o teu jogo. O que eu vou te falar hoje aqui está relacionado com 99,9% dos milionários que existem aqui no Brasil. E saibam que ser milionário não é só aquela pessoa que faz o primeiro milhão. Ser milionário é aquela pessoa, talvez, que sinta que a prosperidade habita a sua casa. Que a prosperidade está em todos os âmbitos da vida. Que a prosperidade está no financeiro, a prosperidade está na saúde, a prosperidade está nos relacionamentos, a prosperidade está na educação dos filhos. Então, gente, esse tema realmente vai fazer com que vocês tenham ideias, insights incríveis relacionados a capacidade, conhecimento e prosperidade. Então, você que está entrando aqui nessa live, manda esse aviãozinho aqui, ó, clica nesse aviãozinho e envia para mais pessoas. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres, né, eu vou falar muito mais de mulheres aqui, porque é do lugar que eu estou, apesar de sim atender homens também, mas muitas mulheres sentem que já se formaram, já criaram os filhos, já estão no 14º, 30º curso, então são pessoas extremamente capazes, mas olham para si mesmas e percebem que não são alguém de sucesso, ou algo dentro delas não preenche, sabe? Existe um vazio constante aqui dentro. Então, saibam que capacidade e conhecimento não são os únicos ingredientes do sucesso. E nas neuroconstelações, nós atendemos diversas pessoas que chegam até nós exatamente com essa dinâmica. Liz, eu venho de uma família muito consciente, de uma família que valoriza o conhecimento, de uma família em que todos são formados, mas a minha família não passa disso. Então, todos somos concursados públicos, de carreira, sei lá, do judiciário, mas existe algo que não, sabe quando a conta não fecha, que não flui leve na vida dessa família. Existe algo que impede essa pessoa de se sentir milionária, de viver a abundância. Quantas mulheres, e eu achei interessante isso, eu vou trazer uma história aqui que aconteceu comigo essa semana. Essa semana eu tava conversando com o Rogério, meu marido, né? Devagarzinho vocês vão conhecendo sabendo o nome de todo mundo da minha família, né? Falando com ele, e aí ele disse uma coisa importante. Que ele não tava entendendo por que, aos 45 anos, uma idade, olha só,
a visão dos homens, tá? E eu falo dos homens porque, como eu disse, eu atendo homens, eu tenho colegas homens que trabalham comigo, eu tenho colegas aqui na internet que trabalham comigo, e eles também tinham essa mesma visão. Por quê? Porque muitos homens já desenvolveram uma visão apurada em relação às mulheres. E eu vou te trazer isso. Por quê? Porque eu tenho me transformado numa mulher incomparável. Por que um incomparável? Porque quando meu marido olha pra mim, ele fala assim: Liz, você tem 45 anos. Antes desse movimento todo da neuroconstelação, ele olhava pra mim e falava assim: por que você tá arrumando sarna pra se coçar? Quem já ouviu essa expressão? Sarna pra se coçar. Sarna pra se coçar é do tipo, você tá saudável, você tá bem, e aí você vai lá e se encosta ou causa numa urticária pra virar coceira, pra se incomodar. Então, por que você tá arrumando sarna pra se coçar? Por que você tem estudado tanto? Por que você tem feito tanto curso? Se ao invés de continuar nesse movimento aos 45 anos, você deveria estar o quê? Buscando a estabilidade, buscando a calmaria, buscando o sossego, que é um movimento que ele vem em crescente. Você imagina que o sossego tá aqui em cima e aí ele tá se desenvolvendo para chegar no sossego. Por quê? Porque ele vai fazer 50. Então nós temos uma diferença de idade. E a cabeça dele, as crenças que foram trabalhadas na cabeça dele, estão levando ele para esse lugar. Que quanto mais velho, mais sossego. Quanto mais velho, mais conhecimento, mais capacidade, mas mais sossego. E por que eu estava indo nessa contramão? Quanto mais idade, mais capacidade, mais conhecimento e mais atividade. Por que eu tô falando mais atividade e o que tem a ver com a chave que eu vou te entregar hoje nessa live? Quando a gente fala de capacidade, a gente fala de todos aquelas ferramentas, todos os ensinamentos que você adquire para se desenvolver. E eu e o meu marido dava a impressão que a gente estava indo na contramão. Eu indo para um lugar e ele para outro. Eu indo para o movimento e ele indo para a estagnação. E eu falava: Rogério, você é muito novo. Rogério, vai se desenvolver. Rogério, não pode parar. Você é muito inteligente. Você tem muitas habilidades. Você tem que colocar essas habilidades no jogo. Não vai para aquele lugar de quê? De sossego, que muitas vezes levam até as pessoas à depressão. Mas tinha a ver com outro ponto que eu já vou te dizer. E aí, ao longo desse tempo, a gente foi trabalhando, eu fui mostrando para ele através da neuroconstelação. E eu falo muito desse lugar, gente. Eu falo do lugar das minhas experiências, por isso que eu gosto de ilustrar com histórias. E essa história que eu tô te contando não é nada que, a Liz tá contando e falando do marido dela. Gente, não. Eu falo da minha história porque eu sei muitas vezes que essa também pode ser a tua história. Então, dificuldades no casamento são causadas por falta de comunicação. E às vezes a gente fala: não, eu não tenho problemas. E quando você escuta a história do outro, você fala assim: gente, eu tô passando exatamente por isso. Será que é isso o problema? Será que é esse o ponto que eu preciso olhar para a minha dinâmica do casamento? Será que é essa a falta de consciência que eu preciso acessar através da neuroconstelação, através de uma mentoria, através de uma terapia sistêmica? Quem sabe essa é a tua situação. Por isso que eu trago para vocês esses exemplos. Olha a dona Lisete aí falando: benção mãe, almoçando comigo, ai que delícia! E como a falta de diálogo faz a diferença. Sim, tá falando aqui uma pessoa que já completou 40 anos de casado, sabe? Quase vai fazer bodas de ouro daqui a um tempo. E é muito bonito isso. E quando a gente olha para o casamento, quando nós olhamos para o casamento, ou quando nós olhamos para as nossas relações, para a nossa prosperidade, para o fazer dinheiro, para o ter bons relacionamentos, a gente acredita que a nossa capacitação e o nosso conhecimento, ainda mais se você já tem 22, 23 anos, você já tem o suficiente. Lê do engano. Eu já tenho 45, extremamente capacitada, mestrado, pós-graduação, tenho 5 pós-graduações, eu tenho 4 anos agora de formação só em constelação sistêmica, eu tenho 5 cursos de constelação sistêmica, eu tenho
aperfeiçoamentos acadêmicos, assim, sabe, um leque de opções. Mas o que eu não tinha e o que eu não acreditava que eu merecia, poderia acessar, é algo muito importante, que sistemicamente nós conhecemos como permissão. Então saiba que hoje você pode ter inúmeros diplomas, você pode ser alguém capacitada, mas você talvez não tenha permissão para ser quem você é, para acessar a abundância, a riqueza, a prosperidade, bons relacionamentos, para acessar a saúde que você deseja, o corpo que você deseja. E isso é algo tão verdadeiro que quantas vezes você olha pessoas que têm a mesma profissão, vamos pegar aqui, médicos. Os médicos, até pouco tempo atrás, eram considerados quase que deuses. Por quê? Porque eles trabalhavam com a saúde, porque eles trabalhavam com o corpo, porque eles tinham opção de salvar ou matar muitas vezes. Eles tinham não tô falando do juramento deles, tá? Mas eles poderiam simplesmente salvar ou perder uma vida na mão. Então isso é quase que um dom divino, tá? Mas eles se capacitavam para isso, ok. Mas por que existiam bons médicos formados no mesmo lugar e maus médicos formados no mesmo lugar? Porque existiam médicos formados no mesmo lugar que se tornaram milionários e médicos formados no mesmo lugar que viviam uma escassez e uma dificuldade financeira. Porque existem médicos formados no mesmo lugar, e a gente está falando de capacidade de conhecimento, formados no mesmo lugar, tiveram os mesmos professores, e alguns prosperavam e outros não. Liz, mas isso é muito da vontade da pessoa. É muito mais do que vontade. Esse movimento de prosperidade, ele pode acontecer, de ganho financeiro ele pode acontecer. Mas mesmo assim, vamos pensar, não só nos extremos, vamos pensar, 2 médicos formados no mesmo lugar, com as mesmas oportunidades, passaram pelo mesmo estágio, foram para o mesmo hospital, atendiam pessoas super bem financeiros. Muitas vezes um prospera e o outro derrete todo o dinheiro que tem. E esse ponto de falar sobre derreter o dinheiro é um exemplo muito simples e muito verdadeiro. Quantas de vocês, Glória, Cris, Carol, Bira, Maria, quantos de vocês que já tiveram a oportunidade de fazer dinheiro e acreditar que, uau, agora eu tô muito bem, agora eu tô muito tranquilo. E de repente, não mais que de repente, tipo, do nada, o dinheiro simplesmente some. E some de que jeito? Surge uma doença, surge uma emergência, o carro quebra, o filho precisa ir pro médico, ele é internado. Enfim, eu tô contando aqui, eu tô levantando hipóteses sobre quais são as causas. Liz, mas tudo isso é justificado. Mas quais são as causas que fazem com que hoje você tem dinheiro e na semana que vem você já não tenha? E eu nem tô falando de gastos com supérfluos, tá? Eu trouxe aqui gastos com saúde, gastos com investimento, gastos com manutenção. Se eu falar sobre gastos extraordinários, sabe? Os gastos superficiais. Então agora é o momento de Black Friday, né? Ontem eu tava assistindo um movimento aqui no Instagram e eu me deparei com dados extremamente importantes que tem a ver com capacidade, conhecimento e permissão. Quantas pessoas aqui no Black Friday estão esperando um bom momento para trocar televisão, para trocar sofá, para comprar eletrodoméstico, para trocar de carro, para trocar, sabe? Investindo em coisas materiais, em questões materiais, que supostamente vão realmente preencher algo nelas. Por quê? Porque elas têm capacidade, elas têm conhecimento e elas merecem. E nesse movimento, ao invés de... Isso eu tô falando, gente, na pesquisa que eu acessei ontem, 80% dos brasileiros estão esperando o momento da Black Friday para realmente acessar descontos exorbitantes em relação a produtos materiais. Só que quando a gente olha para esse movimento, e eu espero que você que está aqui nessa live, que vai passar por essa live, aproveite esse ensinamento, aproveite essa conversa que nós estamos tendo aqui para olhar de uma forma diferente. Para olhar para Black Friday de uma forma diferente. Por que eu tô falando isso?
Porque essas pessoas, elas não percebem que muitas vezes esse investimento que elas podem fazer precisa ser direcionado para o bem mais importante da vida delas. E qual é o bem mais importante da vida delas? Todo investimento que acontece direcionado a você mesmo, com certeza é o melhor investimento. A pessoa mais importante da tua vida precisa necessariamente ser você. Liz, mas é impossível. Meu maior bem são meus filhos. Meu maior bem é o meu casamento. Meu maior bem é o meu marido. Sim, eu entendo você. Eu também já falei muito sobre isso. Meus filhos são extremamente importantes para mim. Eu amo mais, sabe, aquela frase, quase mais que tudo. Mas eu amo primeiramente a Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa que eu aprendi a amar, por quê? Porque eu adquiri capacidade de conhecimento, mas principalmente porque eu adquiri conhecimento, eu amo a mim mesmo. Porque só quando eu estou completa, eu me sinto bem, é que eu tenho condições de dividir o amor que está em mim. E quantas pessoas que estão aqui conosco têm dificuldade no relacionamento, têm dificuldade em falar com os filhos, têm dificuldade em ter autoconfiança, autoestima, tem capacidade de se cuidar, de se amar, de ser feliz, mas, apesar de ter todos os diplomas e saber o que é certo a se fazer, não fazem. Porque não tem permissão. Não tem permissão. Permissão é algo muito sistêmico. E é desse lugar que eu tô te falando. O teu sistema pode sim ter sofrido inúmeras restrições. Restrições financeiras, restrições de abundância, restrição de bons relacionamentos. Pode ter sofrido inúmeras marcas, mágoas, traumas que fazem com que essa dinâmica de não permissão seja perpetuada ao longo das gerações. E não permissão é algo tão importante por quê? Porque quando eu faço diferente do meu sistema, teoricamente eu me afasto de quem eles são. Olha que legal, presta atenção nisso. Se eu estou num sistema em que todos daquele sistema, vamos pensar na profissão de uma maneira mais consciente, clara para vocês, para pensar nessa dinâmica. Se eu tenho a origem de um sistema em que todos nesse sistema são, né, geneticamente são alcoólatras, mas também se tornaram alcoólatras por inúmeros motivos, por traumas, por escassez, enfim. Eu não tenho permissão para ser diferente. E se eu decido não beber e eu encontro a minha família, o que automaticamente a minha família faz? Ah, para com isso, bebe um pouco com a gente, para de ser chato, como você é antissocial, como você é estressado, como você é esquisito, para, gente. Gente, para quem puxou essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui foi trocada na maternidade, porque é o único que não bebe. Não pode. Olha lá, até a avó tá bebendo. E eles mostram, olha lá a avó bebendo. Eles mostram, olha lá o vozinho, 93 anos e bebendo. Então, é um exemplo muito simples e você pode estar pensando aí em profissão, em todas as questões, relacionamentos. Então, famílias de mulheres que sempre acabam ficando sozinhas, perdendo o casamento em detrimento de situações diversas. A questão não é que existe um padrão no sentido de, sabe, eu vou trair meu marido, por isso que eu vou perder meu casamento. Algumas mulheres são apaixonadas pelo marido. Algumas mulheres nunca traíram o marido. Algumas mulheres são extremamente pessoas maravilhosas, boas mães, boas donas de casa, boas profissionais. E mesmo assim, elas não têm o direito, elas não têm a permissão de ter um casamento saudável. E algo acontece. Muitas vezes, simplesmente, a coisa se desfaz. E relacionado a essa permissão, aí você pode estar se perguntando, ok, Liz, então eu tenho capacidade, eu tenho permissão. Gente, vamos pensar o que acontece aqui. Eu tenho conhecimento e não tenho permissão.
Gente, se eu não tiver capacidade para uma coisa, eu quero que você entenda que o que é mais difícil acessar, tá? O que é mais difícil acessar para eu ter prosperidade, para eu ter abundância na minha vida, bons relacionamentos, possibilidades de enriquecer, de se tornar o primeiro milionário da família? Capacidade, conhecimento ou permissão? Pensa bem, se eu não sei cozinhar, tem duas maneiras para eu me tornar capaz, ou para eu executar o cozinhar. Ou eu aprendo, então eu vejo quem me ensina, eu contrato quem me ensina, ou eu peço para alguém fazer. Então, capacidade é algo fácil de se resolver, não é? Você concorda comigo? Alce, Gilze, fala para mim, Emanuel, capacidade é algo que eu posso desenvolver. Então, ou eu peço para alguém me ensinar, ou eu peço para alguém fazer. Mas a comida vai estar lá. Se eu não tenho capacidade de fazer vamos pegar uma coisa aqui, uma lasanha de 4 queijos com cobertura. Gente, ou eu olho na internet e pego, pode até ser o Google, para me ensinar, ou eu peço, ou eu contrato, né, que alguém faça, mas vai estar lá. Então, ok, capacidade é fácil de se resolver, concordam? Vai dando curtidinha aí para eu entender se esse assunto tá fazendo sentido para você. Conhecimento. Conhecimento parece tão difícil, né? Conhecimento é um negócio tão... Não é. Se eu preciso fazer alguma coisa... Vamos pegar o exemplo da lasanha de novo. Lasanha, gente, é um dos meus pratos favoritos. Lasanha de frango, de massa caseira, da Dona Lisete. Gente, é surreal. É surreal. Ai, ai, deu fome, né? Deu fome. Mas vamos lá. Eu não tenho conhecimento de como faz essa lasanha. O que eu vou acessar? Eu vou acessar inúmeras fontes que me mostrem, e eu tô pegando um exemplo simples, que me mostrem como fazer uma lasanha. Um vídeo, uma leitura, eu vou perguntar para alguém. Então percebam que o conhecimento, ele tem diversas fontes. Pode ser passado de geração em geração, pode ser através de uma leitura, através de uma faculdade. Gente, eu amo cozinhar, então beleza, vamos lá, vamos fazer nutrição, vamos aprender a cozinhar direito. Eu vou fazer um curso para ser chefe gastronômico, eu posso ir atrás do conhecimento. Só que mesmo eu tendo capacidade de conhecimento, talvez eu não tenha permissão. Então, por mais que eu deseje fazer uma lasanha maravilhosa, por mais que eu me esforce para fazer uma lasanha maravilhosa, por mais que eu tenha disposição para fazer uma lasanha maravilhosa, você percebe que vai ser algo de um esforço muito grande? Gente, pede para eu fazer uma lasanha para você ver. Liz, mas que exemplo simples. Pede para eu fazer uma lasanha para você. Gente, eu já começo a ficar nervosa só de pensar que eu vou ter que fazer a massa, que vai me dar muito trabalho, Liz, mas você não tem permissão para fazer? Não sei. Eu sinto que não é para mim. Eu sinto que não é algo leve para mim. Eu sinto que, sabe, que vai demandar um esforço muito grande. E eu quero que você olhe para a tua vida, para as coisas que você faz, para a profissão que você desempenha, para o casamento que você está vivendo hoje e sinta aqui dentro. Você tem permissão para ser feliz? Hoje de manhã eu postei umas perguntas em relação aos cuidados com a saúde. E esse exemplo é muito bom. Sabe quando as pessoas sabem o que precisa fazer? Então, quem aqui sabe que academia, treinamento, cuidar da saúde, se alimentar direito é algo que todo mundo tem conhecimento que é importante que seja feito? Me diz você, me diz aqui. Quem daqui desconhece que academia, boa alimentação servem para manutenção da saúde? Pessoas que treinam, que fazem pilates, que fazem caminhada, que cuidam da nutrição, que dormem cedo, tá? Quem sabe ou quem desconhece, olha aqui a Fabi já falando. Quem desconhece essa informação? Portanto, todos têm conhecimento. Vamos lá. Você tem capacidade de cuidar da sua alimentação? Você tem capacidade de, se não der para ir na academia, de fazer uma caminhada? Se não der para fazer uma caminhada, de fazer um pilates?
se não der para fazer um pilates, de fazer exercício, sei lá, vamos lá, vamos pegar com adaptação, né, de quantos vídeos na internet mostram pessoas fazendo adaptações com materiais, até com garrafas e tudo mais. Então, na verdade, você tem capacidade para fazer, mas por que algo dentro de você, algo que você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento fazer, eu não posso fazer. Sabe, dá aquela impressão que você tá inventando historinha, que você tá contando história para não executar? Gente, isso serve para o trabalho, isso serve para os procrastinadores. Gente, as pessoas procrastinam, e quando eu falo gente, meu Deus, juro, é porque eu fico muito indignada quando eu acesso esse tipo de lugar. Os procrastinadores, eles são pessoas que não têm permissão para executar, para ir para o próximo nível. Então eu não procrastino porque eu sou uma pessoa procrastinadora. Eu não me defino desse jeito. Muitas vezes você não tem permissão para você ir para o próximo nível. E a forma como o teu cérebro atua em cima do teu comportamento, sobre o teu comportamento, é te sabotando, é te protegendo. Mas o que está por trás desse comportamento? É só neurotransmissores? É só estímulo? É só desenvolver uma técnica de 21 dias? Em 21 dias você vai se tornar uma pessoa milionária. Em 21 dias você vai se tornar alguém magra. Recupere a sua saúde em 21 dias. Gente, é neurociência. Neurociência são 90 dias para você estabelecer um novo hábito, tá? Então, eu já apresentei meditação de 21 dias. Por quê? Porque você introduz o hábito. Você introduz o hábito. Mas para você ter certeza que existe uma manutenção do hábito, gente, são 90 dias. Isso é neurociência, tá? Mas vamos lá. Por que você sabe o que sabe? Por que você tem os recursos que tem e você não executa, apesar de ter uma disposição dentro de você? Então, quando você tem disposição, você já está num outro nível. Mas a maioria das pessoas não tem permissão. Não tem permissão. O sistema não dá permissão para que você desenvolva esse novo hábito. O sistema não dá permissão. Então, quando você olha para a história da tua família, você fala assim, nossa, eu, minha irmã, meu pai, ai, ninguém é de caminhar. Ai, a gente é assim. Aqui em casa, ninguém gosta disso. Ai, a gente é assim. Aqui em casa, todo mundo reclama. A gente é assim. E você começa a acreditar que aquela é a tua verdade. Porque como você não tem permissão para fazer diferente do teu sistema, porque se você fizer diferente, você pode correr o risco de não pertencer, o teu cérebro te protege. O teu cérebro cuida da tua vida. Você não tem permissão para ser milionário. Você não tem permissão para acessar abundância. Então, o que você faz? Você derrete o dinheiro que você ganha. Você gasta com blusinha, você gasta com biju, você gasta com carro, você gasta com incremento, você gasta com pintura, você gasta mudando móveis de lugar. E aquele lugar que você tirou aquele móvel e colocou para o lado, você vai lá e já compra outro para ocupar aquele lugar. Você gasta com festa. Ai, Liz, mas festa é bom demais. Sim, é bom demais. Mas você precisa ter equilíbrio, porque senão como é que você vai se organizar financeiramente? Então, à noite eu vou falar mais sobre isso. À noite eu vou falar mais sobre permissão. Por que é tão difícil para você, apesar de você ter capacidade e conhecimento e muitas vezes estar disponível? Porque você não consegue ser realmente quem você idealiza. Por que você não consegue se tornar uma mulher incomparável? Porque quando você olha para o lado, você vê o resultado da outra pessoa, você vê a qualidade da vida da outra pessoa, você vê o relacionamento da outra pessoa e você se compara com ela e fala assim, ah, isso não é pra mim. Isso não dá certo pra mim. Ah, mas ela faz isso porque os filhos estão crescidos. Não, ela faz isso porque o marido é compreensível. O marido cansou de passar os domingos sozinho aqui dentro de casa e ela é enfiada no escritório. Tô falando de mim? Só que o que não é percebido pelas pessoas de fora é que para estar nesse movimento, existia um movimento da alma, um movimento interno de acessar a permissão.
Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso. Então eu te convido a 19 horas, opa, tô brincando, 20 horas. Às 20 horas você acessar um pouco mais esse conhecimento e falarmos mais sobre permissão. Porque através da neuroconstelação eu acessei esse lugar. Eu acessei esse lugar de poder fazer as coisas, aplicar meu conhecimento e me sentir capaz sem ter culpa, sem me sentir julgada, sem me sentir faltando na minha família. Porque nós mulheres temos muito disso, de quando nós nos dedicamos a alguma coisa demais, a gente acredita que já está fazendo falta no outro lado. E nós não conseguimos equilibrar esse lugar. E isso não acontece só com a gente, isso acontece com os homens também. Mas os homens têm o quê? Uma racionalidade um pouco maior em relação a esse lugar de prosperidade, de dinheiro, de aplicar o conhecimento, de se sentir capaz. Então eu te convido a me acompanhar. Me segue aqui nesse perfil, indica essa live para mais pessoas. Vamos trabalhar essa questão da permissão, do pertencimento, porque eu tenho certeza que é sim possível. Possível você se sentir pertencente tendo permissão para fazer diferente do teu sistema. Mas só com permissão do teu sistema é que você vai acessar esse novo nível, essa nova prosperidade, esse novo lugar, esse novo corpo, esse novo relacionamento, esse novo marido. Sim, porque o meu marido é uma pessoa muito diferente do que aquele com quem eu casei. E um dia eu conto essa história. Nós já vivemos todos os estágios eu acredito, né? Vários estágios do casamento. Ao ponto de ter muita dificuldade de relacionamento e ao ponto também de viver a prosperidade, de viver uma cumplicidade maior, de ter mais companheirismo. Ah, Liz, mas isso é a maturidade? De jeito nenhum. Isso é a permissão. Então, manda essa live para mais pessoas que desejam prosperar, desejam viver, desejam ser felizes. E nós nos vemos, se não hoje à noite, amanhã nesse mesmo horário. Um beijo grande e até a próxima!